vai ser muito bacana. Vou junto com a Patrícia, uma parceira, aluna, companheira, fotógrafa, discutir sobre imagem, sobre arte, sobre fotógrafo autor. Então vamos nessa, não perde não, já já. Pois então é esse que vamos chamar, certo? Marcos Montenegro, que é um professor, um profissional, como eu já te falei, há muito tempo dentro da imagem, né? Um grande estudioso também. Mas o que? Ele já expôs, né, como artista, ele já expôs em países como Espanha, Barcelona e Valência, Portugal, Lisboa, na Flórida e diversas cidades do Brasil, e ele estava em Fortaleza, e agora ele não está mais lá. Vamos falar com ele aqui para a gente poder saber. E também depois monta essa escola e começa a expandir esse conhecimento, né? De uma maneira que ele diz que ele quer transformar, né? Não pensa um professor como uma simples idealizador de passar conhecimento somente, mas que transforma vidas. Então vamos chamar aqui o Marcos Montenegro. Pra quem não sabe, eu fui criada em Fortaleza, sou nordestina de Recife, né? Então a oportunidade de fazer esse trabalho aqui com você, meu conhecimento, essa minha vivência em Fortaleza, onde eu pude encontrar muitas pessoas interessantes, me descobri também dentro da fotografia. Esse conhecimento, luz, né? Salve, 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 salve! Salve, salve. Você que é aí o dono da comunicação. E aí, O Patrícia, grande tudo bom? empreendedor, tudo bom? Que bacana, que gratidão pelo convite, viu? De nada, eu que agradeço você ter aceitado, porque na verdade você que abre esse espaço para homenagear mais do que tudo, pessoas que passaram na minha vida, que eu admiro, e que têm Gratidão. uma... Então você tem esse espaço aqui dentro, e esse espaço aqui também é seu. E eu queria o que eu chamo de empreendedores, né? Aham. Que não param de empreender, de produzir, de criar. Quer que você explique às pessoas um pouco sobre isso? É o nosso reencontro também. Muito feliz de ver você. Que Já te bacana, eu encontrei que até em diga. sonho, me ensinando fotografia. Olha só. Ai, coisa boa, que alegria. Segunda-feira é um excelente dia, né? Eu acho que para todo empreendedor é o dia que todo mundo mais gosta, viu? Porque empreendedor tem que amar o que faz, senão não dá certo, não. Explica aí pra gente. Ai, que legal, cara. Que bacana. Eu fico feliz, né? Já faz um tempo aí que a gente troca uma ideia. Você já teve a oportunidade aí de participar de algum evento da gente. Enfim, né, Patrícia? A gente teve, eu digo, a bênção junto com a coragem, né? De escolher algo que ama desde muito cedo, né? Porque a fotografia chegou ali com 16, 17. E como eu já era do surf, já consumia ali as imagens, né? O VHS nos anos 90, né? A gente começou nos anos 90. Então, como a gente consumia os VHS, ficava sonhando em ir para as ilhas e surfar, a imagem entrou na minha vida dessa forma, né? Pela questão do surf, né? E aí, o Leandrão, salve Leandro, como é que era, rapaz? A galera, salve todo mundo, que bacana. E aí, eu tive essa sorte. Daí, eu nasci no Ceará, interior do Ceará, e também, né, família de engenheiros, que tive uma dificuldade aí que acabou me empurrando mais porque eu queria, né, o lance da fotografia, porque meio que eu desafiei a galera lá, é todo mundo cabra macho, cabra arriégua, né, cabra da peste, e a galera não entendia muito esse lance de fotografia, sendo que aí eu fui, e na faculdade eu fui monitor também, porque, tipo assim, eu sempre curti de estudo, eu sempre curti a fotografia, sempre a minha imagem, a fotografia. Não que eu gostasse de estudar, não é que eu gostava de estudar, porém, eu tinha uma educação que ou estudava ou era cinturão, ou era um, era outra. E na minha época era tranquilo, você era a obrigação mínima, você tinha que estudar. Então eu sempre me dei bem, assim. Tipo, não que eu era estudioso, mas eu sempre me dei bem. A minha irmã Lu, e aí, Lu? Luciana Montenegro, essa é minha irmã. É um E, prazer. e o E bacana. você lutou, né? Você lutou muito para ser fotógrafo, então, porque de engenharia teve essa aceitação pelos pais, assim, a Não, compreensão? não, não, na verdade não. Na verdade foi até engraçado, né? Eu desenhava, eu curtia desenhar, curtia estar na praia, esse negócio, esse lance meu de arte e tal. E era só família de engenheiro, né? Pai, dono construtor, Jeff, salve Jeff. Pai construtor, meu irmão é engenheiro, primos engenheiro, tios engenheiro. Então toda a família tentou mudar isso da minha cabeça, né? Esse negócio de ser fotógrafo. Então veio o tio, veio o avô, veio o pai,
padrinho, com concursos de IBGE, eu lembro que era no jornal, a informação vinha no jornal, né? Então vinham os meus tios com aquele jornal dobrado, olha aqui um concurso para você fazer, para ter estabilidade financeira, aquela história, aquela balela de estabilidade financeira, que é vacilo, né? Porque a pessoa vive numa escravidão mental, se aposenta e tem câncer e morre com 60 anos, né? E aí foram anos eles tentando, né? Durante a faculdade inteira, porque logo na faculdade, o que aconteceu? Eu entrei na faculdade um pouco mais novo ali, 16 anos, mas não foi a primeira faculdade, não foi publicidade, né? Que eu dei o gás na fotografia, foi a arquitetura. Por que a arquitetura? Porque eu gostava de desenhar, porque eu curtia meio esse lance de arte, sendo que dizia assim, né? Hoje tenho até medo de falar esses ditados que tinha no Ceará, por causa que hoje tudo é violência de gênero, é não sei o que, é discurso de ódio. Mas, né, salvo isso, eu tenho 40 anos, se dizia que se você não fosse homem suficiente para fazer arquitetura, nem homossexual o suficiente para fazer estilismo e moda, você faria arquitetura. Ou se você não for homem para fazer engenharia, nem homossexual para fazer moda, você faz arquitetura. Então eu acabei entrando na arquitetura porque nem era homem suficiente, nem era gay suficiente, mais ou menos isso. Quando eu cheguei na arquitetura por livre e espontânea pressão, né, como se fala, livre e espontânea pressão da família, que eu falei, vixe, rapaz, eu tenho que fazer qualquer coisa aí que serve meu termo. Eu entrei na faculdade de arquitetura e não me dei bem, porque era só física 1, física 2. A arquitetura você pensa que é lá fazer logo design, e não é. Muita física, muita matemática. E não era isso que eu queria, né? Eu fiz um semestre de arquitetura e daí eu passei para publicidade. E daí, tipo, fiz a faculdade e ainda continuou aquela briga, aquela batalha. O que me motivou muito. Porque dentre os 4 irmãos eu sou o mais novo. E eu fui o primeiro a sair de casa, né? Fui para a Marinha. E aí na Marinha a gente foi lá estudar na Europa. Foram quase 6 anos lá, fazendo, né, pós-graduação, mestrado, especialização. E quando eu voltei, até porque eu era monitor na faculdade, tive acesso muito aos professores, eu fui do centro acadêmico, né? No caso não era o diretório, era o CA, né? O centro acadêmico. Então fui ativo na faculdade. Na faculdade eu vi essa questão da docência e vi que naquela época ali, começos de 2000, entrei na faculdade ali 2000 para 2001, naquela época não tinha professores até então qualificados, pelo menos a grande maioria não era. Eram professores de fotografia, tá? De fotografia. Então a cadeira ali, fotojornalismo, fotografia 1, fotografia 2, fotografia publicitária. Todas essas cadeiras eram ministradas por professores que não eram fotógrafos, eram advogados com especialidade em novas tecnologias. E isso, assim, né, eu já estudava fotografia, eu já era fotógrafo, eu comecei com fotografia de surf, né? Então na faculdade eu já me tornei fotógrafo profissional, porque eu trabalhava com isso, ganhava grana com isso, e já estudava muito, porque eu era monitor, então eu tinha que estar na faculdade, já que eu estaria lá, eu ia estudar. E aí comecei a estudar e vi que a docência que até então era aplicada ali não era a que eu achava, que eu acreditava ser a ideal, porque era muito superficial. Na nossa época lá era até retroprojetores, né? Não tinha nem projetores, não, era aquelas folhinhas transparentes e tal, que você botava. E eu me lembro que teve um professor, que foi quando eu decidi ser professor, tá? Então eu me lembro que teve um professor que esqueceu as folhinhas no carro e não conseguiu dar aula, teve que ir lá pegar. E eu falei, como é que pode um professor sem umas folhinhas não dar aula, tipo, perdeu o conhecimento porque perdeu as folhinhas? E foi quando eu decidi ser professor também. Então, eu tive 2 grandes questões na minha vida, saca? Que me motivaram muito. A vontade de dar orgulho a uma família de engenheiros sendo fotógrafo, porque ia ser uma luta, ia ser uma grande conquista, né? Se eu conseguisse isso, porque até então todo mundo demonstrava que não ia ter orgulho. E uma de fazer a diferença na fotografia cearense. Eu sou do Ceará, eu sou cabeça chata, eu sou muito nordestino, local. Sou brasileiro também, inclusive tenho tatuagens do Brasil no corpo, então eu sou muito brasileiro, mas sou nordestino. E eu queria muito, como meta prioritariamente, era fazer a diferença no ensino da fotografia cearense, até porque no Ceará nós fazemos escola com fotografia documental. Luciano Carneiro, vários outros grandes fotógrafos, né, lá do Ceará,
que fazem escola na fotografia documental brasileira. Então o Ceará ele é um polo da fotografia, sendo que não era ensinado da forma correta, etc. e tal. Então foi esses dois grandes impulsos que eu tive da minha vida, né? Um que saiu pela culatra, porque todo mundo pensou, queria fazer eu desistir, só me deu mais força para alcançar. E a outra de realmente estar num ambiente acadêmico e não sentir essa como a arte fotográfica, né, essa linguagem, porque eu não dou aula de fotografia, a fotografia está dentro da linguagem, é o universo, né? Então eu senti uma carência, falei, meu, eu vou estudar e vou trazer uma docência de fotografia diferente aqui. Eu vou estudar e vou trazer uma docência de fotografia. E a minha meta foi essa, né? Passei ali entre Marinha e Europa, foram 7 anos fora do Brasil. Quando eu voltei, né, e lá na Europa, claro, porra, a gente estava velho mundo, né? Não tem como, o Brasil 500 anos lá, milhares e milhares de anos, as faculdades que eu estudava não tinham centenas de anos, faculdades, então você tem acesso a uma diferente forma de ver a fotografia. E eu como eu estudei em Barcelona e em Valência, a arte ela é muito intrínseca, né? A arte ela é... Então aí eu comecei a ter acesso à linguagem fotográfica propriamente dita, pesada, inclusive conhecendo vários autores brasileiros que eu nem conhecia. Boris Kosoy, por exemplo, eu fui conhecer na Europa, Boris Kosoy, que é o primeiro teórico brasileiro aí, desde 73, já com seus textos teóricos em português, né? E então você tem uma ideia, eu comecei a realmente entender o que era fotografia lá. Quando eu voltei, no Ceará não existia escolas especializadas de fotografia até então, foi quando eu montei a Travessa em 2010. Mas eu nem queria ser empresário, foi tudo o universo levando. Eu queria dar aula. Quando cheguei no Ceará, eu fui para as faculdades, né? Então vim com meus diplomas e já fui logo sendo aceito nas faculdades todas, porque mestres em fotografia não haviam, né? Haviam mestres em comunicação, mestres em imagem, mestres em audiovisual, mas em fotografia, basicamente, Silas de Paula e o grande Zé Albano, que já eram mais assim de outra geração, né? De 4 gerações antes da minha. E eu comecei a dar aula em faculdade, né? Então fui para algumas faculdades, voltei para o campus. Sendo que quando eu cheguei no campus, o ensino, as formas de avaliação, né, os planos de aula. Para você ter uma ideia, eu trabalhei na Estácio, na FIC, né, que tem no Brasil inteiro a faculdade, na FIC, e eu fui dar aula lá no Nordeste, no Ceará, e o meu coordenador me entregou um plano de aula desenvolvido por um cara do Sul. Se eu não me engano, era de Curitiba o plano de aula. E eu falei, meu, como é que tu pode? Que eu tô aqui no Ceará, é outra realidade, é outra história, cara, é outra cultura, é outra forma de ver. Não tem como eu ensinar fotografia com o plano de aula, né, de um cara lá do Sul. Eu não concordava. Então eu fiquei 1 ano na faculdade. A faculdade como todo professor, né, cara? Todo professor tem que amar muito o que dá, porque faculdade é 50 pessoas em sala de aula que não querem porra nenhuma. E eu dava cadeira de primeiro, segundo, terceiro semestre. Então a galera quer tomar uma, a galera quer fazer algazarra, a galera... Então você tem que dominar muito a galera, né? Você tem que usar muito da sua energia vital, você tem que envolver 50 alunos, saca? Com a testosterona lá em cima, entendeu? Os caras, faculdade, aquela falsa liberdade, aquela loucura, né? E no final não tem o faz-me rir não é tão interessante, né? Tipo assim, eu tinha muita paixão, mas o faz-me rir é interessante. E na faculdade você não tem férias, você não tem nada, prova, aquela porra toda. E aí eu falei, não... Hã? Que ano mais ou menos era isso, desde quando você tinha começado? Eu voltei em 2010 para o Brasil, né? Então eu passei 2010 praticamente todo na faculdade. Eu abri a Travessa, ele não tinha todos os cursos. Quando eu abri a Travessa, basicamente era um galpão que eu peguei, um galpão muito antigo, onde era o meu estúdio, o meu escritório, e uma sala de aula pequena para 10 pessoas. Eu comecei com uma sala de aula bem pequena, onde eu trabalhava com amigos, e, tipo, professores como eu era da faculdade, formava professores e até aula de fotografia, eu dava aula para engenheiros, para arquitetos. Então a Travessa não existia até então. Eu vim para ser professor de alguém. Sendo que a faculdade me mostrou nesse primeiro ano que não ia rolar eu ensinar fotografia do jeito que eu queria nas faculdades. E daí foi quando eu já estava com galpão, já estava com estúdio, era um galpão bacana, seus 140 metros quadrados e tal.
E aí eu fui dando aula na Travessa. Eu me lembro muito bem que a minha primeira turma tinha 2 pessoas, né? A segunda turma 2 pessoas, a terceira turma 3 pessoas, a quinta turma vieram 2 casais, né? Então a Travessa ela ficou esse primeiro ano de 2010, como eu dava aula de faculdade, eu sempre fui fotógrafo, o que me ajudou muito, né? Porque normalmente os acadêmicos eles não são práticos do mercado. E o que eu sempre fiz foi ser os dois, prático do mercado e acadêmico, né? Eu sempre estudei porque eu gosto de saber fotografia, eu amo fotografia. E eu tenho, para mim, com o universo, eu sou um devoto do universo, né? Eu trabalho em história, então eu simplesmente falei, meu irmão, eu vou me dedicar, brother, porque eu nunca quis ser mais um. Esse negócio de ser mais um é furada. Então eu falei, meu, o que que eu preciso, né? Graças a Deus, o tempo na faculdade, graças a Deus também, eu não tive a necessidade grande de buscar trabalho durante a faculdade. Então, durante a faculdade, eu pude me dedicar aos estudos. Eu estudava tudo. Então, eu comecei a estudar empreendedorismo desde 99. O primeiro livro que eu li, que mudou tudo na minha vida, foi O Poder Sem Limites, do Anthony Hopkins, que é um livro de 86. Eu li ele em 99. Então, esse livro me abriu muito para a questão do empreendedorismo, para a questão dos planos de ação, para que você tenha uma meta, você tem que traçar algo e tem que ir buscar. E como eu nunca quis ser único, como eu nunca quis ser mais um, eu sempre estudei muito. Não porque eu gosto de estudar, mas porque eu sabia que eu tenho que estudar para alcançar o que eu queria alcançar. E o que eu queria alcançar era sempre metas impossíveis, né? Para mim, na minha família, nunca ninguém conseguiu viajar internacionalmente, por exemplo. Nunca ninguém viajou para fora do Brasil, até ali na faculdade. Ninguém tinha dinheiro. Tipo, eu acho que até a faculdade nunca ninguém viajou de avião, entendeu? Tipo, não tinha grana. E sonhar com o mestrado fora, eu me lembro quando eu falei para o meu pai que ia fazer um mestrado fora, ele falou, como assim, rapaz? Eu não tenho nem dinheiro, tu tá falando o quê? Eu falei, não, eu não tô pedindo para você me mandar para fora. Eu só tô falando para você que eu vou fazer um mestrado fora, porque você é meu pai, porque a gente não tinha grana, entendeu? Então, todos os meus objetivos, na época que eu tracei como metas e objetivos, eles eram impossíveis. A travessa, né, montar a travessa era até então impossível para mim, não tinha grana quando eu voltei da Europa, eu nunca voltei com dinheiro, tá? Eu nunca foquei a grana, eu focava os estudos, então eu voltei da Europa sem nenhum real, sem nenhum euro, com uma bicicleta, foi o que eu vendi, eu era mecânico de bicicleta, meu último trabalho na Europa, eu era mecânico de bike, né? Eu era garçom e mecânico, né? Nos 6 anos da Europa, eu fui garçom e mecânico. Aí eu comprei uma bike lá boa, que valia uns R$ 2.500, e eu vendi essa bicicleta, e com esses R$ 2.000, que na verdade eu vendi por 1.600, foi o meu primeiro dinheiro para montar a travessa. A travessa me custou a primeira reforma, acho que por volta de R$ 150.000. E eu comecei com 1.500. Eu comecei com 1.500, sim, e com a vontade de fazer. Eu lembro que com 1.500 eu comprei um pouco de tijolo e um pouco de cimento. Você E mesmo aí construiu. Aí fui devagarzinho construindo, né? 2010 a 2011, a travessa começou a ganhar corpo. E em 2012, a gente já era a maior escola do Ceará. Já éramos 14 professores. Já éramos 14 professores em 2012. Aí teve o boom das câmeras fotográficas, né? 2012, 13 e 14. E aí, cara, a gente, com 2012, final de 2012, eu já estava ampliando para outro galpão de 500 metros quadrados. Então, com menos de 2 anos, a gente já éramos 16 professores. E a gente já tinha ali para mais de 1.000 alunos né, passados pela nossa escola. E aí foi indo, a gente foi indo. Claro que eu nunca quis. Você lembra das minhas metas, né? Eu tinha 2 metas na faculdade, que foram as minhas primeiras grandes metas, que foi fazer a diferença na docência do Ceará, docência de fotografia, de imagem do Ceará, e dar orgulho ao meu pai. As 2 empresas que eu montei foi colada na construtora dele, parede com parede. O meu escritório era parede com parede. E, e a gente conseguiu fazer essa diferença. A gente atravessa, é considerada a primeira escola especializada em fotografia do Ceará. É a maior escola de todos os tempos do Ceará de fotografia. E o meu pai começou a levar os amigos dele cheio de orgulho para a minha escola, que era bem grande. Então, foi quando eu tiquei esses dois, né? E profissionalmente, como fotógrafo, eu também fico muito feliz em dizer que eu alcancei o que eu buscava. Foi quando eu lembro o dia, né, que eu tenho grandes ídolos, né? Eu com 16 anos já estudava fotografia, eu tenho grandes ídolos cearenses, brasileiros, mundiais, né? Os meus grandes ídolos cearenses, que eram minhas referências, quando eu tinha 16 anos, eu com 34 estava sentado na mesa deles, era eu e mais 4 fotógrafos, os maiores fotógrafos do Ceará, e a gente estava trabalhando junto para o governo do estado do Ceará, que a gente fez o banco de imagem
do Camilo Santana, desses 8 anos. Então, eu cheguei no que eu falei, quando eu sentei nessa mesa, junto com os meus ídolos, sendo fotógrafo igual a eles, foi quando eu falei também porra, massa. E foi aí que depois de alcançar e ter ticado esses 3 grandes metas na minha vida, eu falei, porra, agora aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, já deu, ok, e vamos partir para uma nova jornada, né? Que é alcançar com o online, com a internet, né? Até você, Patrícia, também, porque foi a partir do online, Sim, né? claro. Então eu falei, não, aqui no Ceará deu, aqui na minha escola deu, aqui na docência do Ceará foi bacana, na profissão, e agora vamos partir para outros rumos. Foi quando eu vendi tudo, né? Graças a Deus eu tenho uma esposa que é muito parceira, e aí eu vendi escola, vendi tudo, casa, carro, sofá, cama, mesa e banho. E viemos aqui para o interior, para uma cidadezinha de 5 mil habitantes, para dar esse passo que é expandir essa nossa metodologia, né, de forma online, digital, para todo mundo, né? E aí estamos aqui devagarzinho, porque é um caminho também que leva tempo. Nada é para ontem, né? Nem nada é para amanhã. Sim, sim, E eu estou sim. nessa jornada agora, sempre acreditando que vai acontecer. É só questão de tempo, né? Porque o importante eu já tenho, né? Que é desejar o bem, ser temente a Deus, né? Acreditar na fé, no universo e ser um trabalhador incansável, Claro. né? E um aprendiz eterno, né? Porque sempre tem que aprender. E aí pronto, vim parar aqui, Minas Gerais, 85 ainda, segue meu celular, graças a Deus tem um WhatsApp, eu não precisei trocar o para 34, né? Eu não precisei trocar, então hoje é 85 meu celular, mas eu moro aqui há 2 anos em Minas. Certo. Mas impressionante que isso que eu queria que você falou que quando estava na universidade, você não precisava se preocupar com essa questão financeira, não é isso? Você falou quando estava Isso. na universidade. Isso que você já tinha alguém te apoiando, ou porque você já tinha construído vamos dizer, Não, uma. não, na verdade, financeira que eu não precisava trampar, porque eu tinha casa e comida Ah, que você garantida. tá Entendeu? Eu mais tinha casa e comida, porque em questões de fotografia, não. Fotografia eu tive que conquistar tudo, porque os meus pais não tinham como apoiar a gente nas nossas profissões. Apoiava com a educação, com a casa e com comida. Sendo que eu me lembro que quando meu pai ele pirou, que foi quando eu saí de casa, que eu já tinha me formado há uns 6 meses, ele ficou louco, porque eu não tinha trampo até então, né? Trampo entre aspas. E quando ele chegou para mim, eu fui no meu quarto e falei, pai, tá aqui, Carol, tá vendo esses equipamentos todos aqui? Pô, isso aqui eu compro um carro, cara, um carrinho, né, de segunda mão aí popular, eu compro, mas tu não me deu nem R$ 1 disso, entendeu? Então isso aqui eu conquistei com o trabalho. Eu comprei uma lente, depois de 1 ano eu fui comprar a câmera, né? Eu comprei uma lente porque era mais barata, eu tinha dinheiro, eu tinha juntado uma graninha. E fiquei em sociedade com outro parceiro que era de São Paulo, que tinha chegado lá, o pai dele tinha se transferido e tal. E ele tinha uma câmera, então a gente começou a fotografar surf em parceria. Eu não tinha câmera, ele não tinha uma tele, né? Aquela lente mais barata, a 70-300, que é uma lente hoje, sei lá, de 500, 600 reais. Então eu comprei essa lente, ele tinha a câmera. E aí fiquei 1 ano nessa com ele, até juntar uma graninha e comprar a câmera. E aí depois eu comprei a caixa estanque. Aí quando eu comprei a caixa estanque, aí foi quando tudo melhorou. Aí veio o pessoal do kitesurf, dos gringos, lá pro Ceará, na faixa ali de 2002, mais ou menos. E aí eu comecei a entrar no kitesurf, porque surf eu fazia porque era minha paixão, eu conhecia todo mundo da praia, sendo que realmente era um quase 0 a 0, não tinha todo, porque pensa duas raças lisa, é surfista e estudante. Eu era os dois, né? Eu era surfista e estudante. Os malucos da praia era tudo surfista e estudante, era tudo liso, né? Quando chegou os gringos de kite, foi quando tudo melhorou. Foi que aí, quando realmente aconteceu, quando eu fui para aí, eu comecei a viajar, Noronha, comecei a trabalhar para as revistas de surf, né? Fluir, hardcore, e aí foi acontecendo até que eu caí na moda. Depois que eu fui para Noronha, fotografei com a galera lá de publicidade, e os malucos arriscaram, vamos fotografar moda subaquática. Aí eu comecei a fotografar moda, e da moda eu entrei na publicidade. Nossa, tudo veio para você, né, Marquinhos? Impressionante, porque vendo seu histórico aqui, a experiência tão jovem que você tem, assim, e você conseguiu ser realmente o líder e referência dentro da área. Eu me lembro quando te conheci lá em Fortaleza, ali você fotografando, eu acho que foi lá na Unifor mesmo, e aí já foi conhecendo outros trabalhos. Eu falei, gente, esse homem aqui não para, é um fera, assim, enorme. Então, Ah, e além da simplicidade, né? Quer dizer, você fazendo isso tudo e
conquistando isso tudo que você conquistou e ainda com essa... Porque, como você falou, o professor não é aquele só que passa conhecimento. E passar o conhecimento já é uma coisa que é difícil, né? Porque o conhecimento vai atrás, você foi atrás do conhecimento. Né? Até hoje, né? Você, essa máquina de conhecimento que você tem, e você tem essa máquina de conhecimento. E tem esse poder nas mãos que tem a ver com esse outro conhecimento que você tem, com o quântico, que eu acho massa, eu queria que você conversasse com a gente um pouco sobre isso. Né? Como atingir, né, essa massa, não somente com esse conhecimento que você chama, né, Vou botar para carregar, Luiz. vou botar para carregar aqui o Vamos lá, telefone. quem tem que falar mais do que é você, mas como a gente não teve o prévio antes, aqui é uma conversa nossa mesmo. Não, bacana, eu tô adorando Né? Essa questão técnica, né? Por exemplo, a questão técnica, você manja, mas questão técnica. Vai falar sobre um autor da fotografia como o Marquinhos, mas eu conheço, eu falei, gente, isso é um aproveitamento de tempo, né? E saber muito bem o que quer e também conseguir ampliar essa mente. Eu acho que a questão da mente que você sempre fala para as pessoas, que também é o teu diferencial, né? É essa amplitude de conhecimento que vai para esse quântico e saber realmente como as coisas funcionam e conseguir colocar cada coisa no seu lugar. Então dentro desse teu projeto imenso, dessa conquista que junta essas duas coisas com fotografia, como você conseguiu tocar essas pessoas? Você acha que isso foi uma coisa espontânea, assim sua mesmo, por ter essa paixão e etc., ou tem alguma coisa mais aí? Não, vamos lá. Isso para... Vamos lá, porque é o seguinte, eu sempre falo, né? Eu devo muito, muito, muito ao surf, porque o surf ele me conectou com a natureza. E se bem que naquela época, quando comecei a surfar, nos anos 90, o surf era muito vinculado a maconheiro, vagabundo, né? Até me lembro que a galera me chamava, né, os tios, não, esse rapaz é artista, como se artista fosse vagabundo, fosse uma forma legal de falar vagabundo. A galera falava, não, esse menino é artista, esse menino é artista. Mas o surf me conectou muito com essas questões quânticas, meio que intrinsecamente, porque eu não estudava até então a quântica, né? Eu comecei a estudar a quântica depois de muito tempo. Uhum. Mas... Tinha isso você, mas não sabia, né? Aí... Exatamente. Aí quando eu já praticava questões quânticas, como por exemplo a lei da atração, que é muito conhecida, né? Eu sempre sonhei e visualizei muito. Eu sempre, nos meus sonhos, eu visualizava, eu sinto o vento, eu sinto o cheiro, você vai construindo, né? E eu fazia isso inconscientemente, eu não tinha o domínio desse poder que eu já praticava. Quando eu entrei, que tive contato com um livro que eu realmente aconselho todo mundo ler, que é Poder Sem Limites. É um livro de 86, mas é do cara mais foda do mundo em relação ao desenvolvimento pessoal. E esse livro foi dado pela minha mãe. Minha mãe é jornalista e a minha mãe, ela lê, acho que, não sei, acho que ela lê umas 10 livros por mês. Ela lê muito, muito, muito. E eu sempre via minha mãe lendo. A minha mãe é Kilvia, né? Kilvia Montenegro, e ela lê muito até hoje. A gente deu de presente ela o Kindle, né? E aí agora ela tá perdida, né? Porque ela tá consumindo que nem louca. E ela foi minha referência de leitura. E eu comecei a ler esse livro, foi um livro dela que eu encontrei, e eu me lembro que eu viajei com ele no avião indo para a Europa, né? E na faculdade inteira também. É um livro que me acompanhou durante anos. Voltei a comprar ele agora, porque eu tinha perdido. E foi quando eu tive a noção de que o que eu acreditasse e que eu não desistisse, eu ia conseguir na vida. E é interessante porque eu botei algumas metas na vida, por exemplo, ser fotógrafo de surf, ir para o Havaí sendo pago para fotografar fazer tudo que eu mais amo, que é surfar, fotografar surf e fotografar no Havaí sendo pago, recebendo grana. Era um sonho. Eu sonhei isso em 2001 e realizei em 2011, foram 10 anos. E eu tenho metas para 10 anos, eu aprendi com o Tony Robbins, né? São metas para 10 anos, eu tenho metas para 5 anos, tenho metas para 3 anos, metas anuais, metas semestrais e metas mensais e semanais. Eu tenho as minhas metas, porque são planos de ação. Quando eu entendi que a quântica, brother, que o poder tá na porra da nossa mente, que o poder tá dentro da gente, porque nós estamos conectados com a luz divina, nós somos filhos. Eu não entendo como a galera fala, ai, se Deus quiser. Como assim, se Deus quiser? Deus te botou na terra, mano, te deu a imagem e semelhança, ele te deu o poder inteiro. Sendo que nós nunca, nem nossos pais, nós somos bombardeados de imposições e crenças. A gente tem que se dividir, a gente tem que ser individualista, nós não podemos querer nada com o outro, tá? O pessoal perguntou... Cheio de paradigmas. Cara, só, se vocês leem... Eu podia dizer aqui 20 livros quânticos, né? De desenvolvimento pessoal, tá?
Mas tem, assim, pois leiam 3 livros, leiam 3. Se vocês leem 3 livros, tua vida muda em 1 mês e meio. Que é O Poder Sem Limites, um livro de 86. Liberte o seu gigante interior, que também é do Tony Robbins, tá? E leiam Napoleon Hill, né? Um cara que passou 25 anos estudando sobre o sucesso, porra. Napoleon Hill, porra. Eu li todos os Napoleon Hill, né? Napoleon Hill tem 2 grandes. O Quem Pensa Enriquece, que é a Bíblia do empreendedorismo, né? O Quem Pensa Enriquece, ele é tão lido quanto a Bíblia. Ele é um dos 9 livros mais lidos do mundo na história. Quem Pensa Enriquece. É excelente, é um cara, porra, todos os bilionários do mundo, e os milionários, não sei, porque tem muito milionário hoje, mas o bilionário leram Quem Pensa Enriquece, certo? De Napoleon Hill, sendo que tem um livro que eu gosto muito mais, que é de desenvolvimento pessoal, que é o AMP, Atitude Mental Positiva. Então, se você ler, por exemplo, O Poder Sem Limites e o Atitude Mental Positiva, são 2 livros que no Kindle deve dar R$ 8 cada um livro desse, vai transformar a tua vida, porque tu vai entender que são passos pequenos que você faz para você alcançar uma felicidade plena. E é importante você ser feliz no hoje e você sonhar o impossível, né? Porra, acho que é Paulo Hausmann, o homem mais rico do Brasil, é a frase clássica dele, né? Sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Então, eu nunca sonhei pequeno. Né? Fotografar o Havaí, né? Sendo pago era um sonho impossível para mim. Né? Fazer mestrado na Europa era impossível para mim. Né? Montar uma escola que marcou a história da fotografia cearense. Não tem como falar de fotografia no Ceará se não falar da Travessa e se não falar do Marcos Montenegro. Era impossível para mim. Certo? Então, todos esses sonhos, eles eram impossíveis para mim. Eles eram impossíveis para mim. Sendo que eu alcancei, né? Vem cá, carinha. Olha aqui, ó. O que a fotografia me deu. Vem cá, carinha. Fala aqui, ó. Oi. Olá, garoto. Tudo bem? Te acompanho aí, hein? Grande artista aí também. Tomé. Claro que eu te conheço, Tomé. A gente vê você aí, toda a história do seu pai. Boa, eu me lembro que até para ter coragem de ter filho, eu tive que ler livro, porque você fica nessa de não querer ter filho para ter estabilidade, para ter grana, para ter não sei o quê. E vai lá, Karine, vai tua mãe. Hoje a grande questão do mundo é realmente, além da mente, é a educação, né? Você está por isso aí, né? Quantos autores, né? Não, todo mundo fala. É porque o pai e a mãe falam, meu filho, dinheiro não dá em ave. Aí você fica tendo medo do dinheiro, você fica com medo de ser rico, você pensa que todo mundo que é rico é ladrão. Não é. E você fica também assim, é você, meu filho, se não for você, é outro e tal. Não existe isso, o universo ele é mudante. Cara, é uma mudança. A fonte é eterna. O sucesso é para todo mundo. Você não precisa desejar que o outro perca o sucesso para você pegar o sucesso do outro, não. O sucesso. E quando você entende isso, já era. Primeiro que você se entrega, por exemplo, eu entrego a Deus, eu não estou dizendo que eu não passo dificuldade, não, porque as dificuldades, as merdas, as coisas que acontecem, os imprevistos, é fundamental. Hoje eu me entendo muito mais com isso. Entendeu? Tipo, não estou dizendo, pessoal, eu vendi tudo, desisti tudo e estou há 2 anos no lugar que eu não conheço ninguém, que eu não tenho ninguém. E é difícil pra caralho, isso na pandemia, viu? Os meus clientes é de São Paulo e de Fortaleza, para me viajar lá é complicado. Não estou dizendo aqui que está sobrando dinheiro, que eu estou feliz da vida, não. Porém, eu sou feliz porque eu entrego a Deus e sei que Ele provém. O que eu faço? Lembre-se que é vibração. Porque se você pegar 7 leis universais, porque, meu irmão, entenda, a lei dos homens, quem fez foi os homens. A lei das religiões, quem fez foi o Papa. Mas a lei universal, meu camarada, tá tudo embaixo dela. Tá tudo embaixo dela. Ação e reação, vibração, mentalização. Se você lê o Cabailon, cadê o Cabailon? Não tá aqui. Mas se você lê o Cabailon, a Cabala, você sabe que... Enciclopédia, Marquinhos. Hã? Você é uma enciclopédia que você já leu aí, que massa. Mas agora eu entendo, é isso mesmo, esse é o caminho, muito bem. Cara, rapaz, porque, tipo, meu irmão, enfim, você conhecer, mas é o seguinte, como eu passo, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho um compromisso muito grande com as pessoas que aceitam, que confiam em mim para eu ensinar algo, eu tenho um compromisso muito grande com essas pessoas que eu vou passar algo, e eu jamais vou querer ensinar algo que eu não acredito e que eu não pratico. Eu me recuso a ensinar algo que eu não acredito que eu pratico. Sendo que entendo uma coisa. Eu acredito muito, muito que uma pessoa que faça o bem, que acredita no bem, que propaga o bem, o amor,
porque o amor para mim é base de tudo. Já dizia o homem, já dizia todo mundo. Abraão, os ungidos todos né, de Salomão, todo é um amor, é um amor. Se você ler, você tem que ler a filosofia estoica, pô, você tem que ler pelo menos ali Diários para mim mesmo de Marco Aurélio, pô. Todo dia de manhã eu leio Marco Aurélio. Filosofia estoica, qualquer pessoa que você lê, você sabe que a base é o amor. Se você pratica o amor, bem, se você propaga isso, se você trabalha duro, se você propaga o amor, se você trabalha tudo, vai dar certo. Para que tu tem medo? Para que tu tem medo, vai dar certo. Ai, mas eu tenho um filho, eu também tenho. Ai, mas porra, as contas tá vindo, as contas também chegam para mim, meu irmão. Eu não também tô morrendo de ganhar dinheiro, não. Certo? Mas no digital, eu tô há 2 anos aqui no digital e o digital não dá grana, galera. Pelo menos nos começos 2 anos, 3 anos, ele não dá grana, não. Eu vendi tudo. Tudo que eu vendi acabou com o primeiro ano, o dinheiro todo acabou, mas eu ainda sou feliz. Eu sou feliz porque eu sou pleno, porque eu faço o que eu amo e eu estou. Ó, pra você ter uma ideia, eu moro onde eu quero morar e não aonde eu tenho que morar. Né? Eu moro onde eu quero morar. Isso é uma grande conquista. Porque é o seguinte, a galera, todo mundo quer liberdade, todo mundo quer fazer o que ama e todo mundo quer morar onde que ama e todo mundo quer liberdade. Mas liberdade é conquista. Liberdade é para quem é disciplinado, é para quem tem disciplina. Liberdade todo mundo quer, mas poucos têm a disciplina para tê-la. Então, se você tem um pouco de conhecimento, você sabe, né? Você vai indo. Então, se você entende que ação e reação, vibração, mentalização existe na sua vida, você começa a propagar isso, certo? Então, galera, é muito simples, não é difícil não, é muito simples, é só ter o sangue nos olhos e dar o gás, não ter medo, porra, não ter medo. Quando eu vim pra cá, ninguém acreditou. Minha mãe, rapaz, tu vai vender uma empresa de 10 anos, cara, tu vai vender uma escola. Não, a escola não vendi não, eu vendi só o espaço, as coisas que estavam dentro. Mas tu tem tudo aqui, tem teus clientes, porra, tu trabalha aqui pra caralho. Eu falei, justamente, eu não quero trabalhar mais pra caralho. Eu já trabalhei, eu já conquistei, eu quero desfrutar os meus filhos, eu quero poder fazer, cara, outra história. O luxo, eu não preciso de luxo. Luxo, não preciso de carrão. Ah, rapaz, eu já tive muito funcionário na minha vida, mas, rapaz, eu já ganhei muito dinheiro na vida, sem querer, porque eu não desejava isso, né? Eu nunca tive o dinheiro como finalidade, até porque ele é meio, ele não é fim. Se você tem o dinheiro pela finalidade, já era. Mas aí você vê hoje eu dirijo um carro que é um Celta 2 portas 2007 e tô amarradão, ele não dá prego de jeito nenhum, quase nunca deu prego. E eu não preciso de carro 4x4. O que eu preciso? Eu preciso de uma câmera boa, porque eu cobro relativamente bem nos meus trabalhos, então eu preciso de uma câmera boa, de uma lente boa, e eu preciso estar perto da minha família. É o que eu preciso, eu não preciso de piscina, eu não preciso de um carro por 4, não precisa. A cachoeira eu chego de Celta, as cachoeiras tudinho aqui eu chego de Celta. Então não preciso. Então vocês têm que entender que vocês têm que ter objetivos a alcançar. Acontece que quase ninguém, Patrícia, tem um objetivo traçado. Claro que é uma das leis, das 16 leis do sucesso de Napoleão Hill. As 16 leis do sucesso, uma das mais importantes é você entender que o seu objetivo tem que estar claro, traçado. E de acordo com ele, você tem que ler ele todo dia. Você tem que ler para você não se desviar. Você tem que ler. O que você quer alcançar? Você tem que ler de manhã e de noite. E você tem que traçar plano de ação. É o que eu faço. Meu irmão, graças a Deus, hoje eu vivo uma vida muito tranquila, simples, tranquila, mas muito gostosa com minha família. Uma cidade de 5 mil habitantes. E hoje eu falo com vocês aí, todo canto desse Brasil, desse mundo, tá? Mas tudo que eu coloquei na minha vida como meta, eu alcancei. Por quê? Porque eu nunca parei de trabalhar, de estudar. As madrugadas, para mim, é que nem dia. Né? Quem é fotógrafo sabe muito bem que já tem esse lance de passar foto, tal, não sei o que, madrugada, mas não é isso, eu quero outros. Porra, eu chego em casa cansado, né? Mas eu sei que eu tenho que ler, eu não posso entrar no Netflix e maratonar uma série, meu. Entendeu? Eu não posso, é gostoso, é massa, mas eu tenho coisas a alcançar. Eu tenho metas a alcançar, eu quero coisas, eu tenho muitas metas. E eu entenda, as minhas metas para 10 anos hoje é impossível. As minhas metas para 5 anos hoje é impossível, mas de uma certeza eu tenho. Eu vou alcançar, porque eu já agradeço por elas. Eu nunca peço nada, eu só agradeço. Né? Eu pedi o quê? O Deus está vindo, o universo, fala para o universo traz, e vem. Agora tu tem que trabalhar. Então, é isso que eu acho, saca? Tipo, eu me lembro que lá em Fortaleza, eu tinha produtora, né?
Eu tinha produtora de vídeo, que às vezes eu estava com 3 equipes trabalhando, 3 editores, 5 câmeras, cara de áudio. E na minha escola eram 14 professores, mais 9 funcionários. Então eu tinha uma equipe, sei lá, de 25, 30 pessoas trabalhando comigo. E eu não parava de trabalhar. Eu ficava de manhã, de tarde, de noite. A galera chegava para mim e falava, Marquinhos, como é que tu consegue? Eu falava, primeiro eu faço o que eu amo, segundo eu ajudo pessoas. Certo? Tipo, outra coisa que é importante, né? O seu propósito nunca pode ser só para você, né? Se o seu propósito for só para você, se o seu propósito não transbordar, você tem que transbordar. Você tem que querer o seu propósito tem que ser para outras pessoas, porque quando você tem um propósito para outras pessoas, que vai alcançar outras pessoas e vai transformar a vida de outras pessoas, o universo lhe dá proporcionalmente. Então por que eu vou pensar só nas minhas contas, brother? Por que eu vou pensar só aqui em sobreviver? Por que eu não vou transbordar isso? Por que eu não vou passar esse conhecimento para outras pessoas? Quantas pessoas não se transformaram em fotógrafo profissional depois que passaram da travessa? Quantas pessoas aqui hoje mesmo, as pessoas já falaram que foram a melhor aula da sua vida na travessa, porque justamente fazia isso. Eu entrego tudo. Eu não tenho medo de concorrência. Não tenho por que medo de concorrência se o universo é abundante, se tem para todo mundo. Enquanto eu tive professores que não entregavam. Não entregava. Já fez aula de estúdio, de iluminação e tal, sabe que os professores quase nunca entregam o segredo de um cego, os caras não entregam. E eu sempre entreguei. Eu sempre entreguei. Quem pergunta para mim, eu falo isso, eu faço isso, a pessoa faz e dá certo. Então, eu não tenho medo do desconhecido, eu não tenho medo, porque eu sei, eu acredito na minha competência, eu sei que eu sou um trabalhador, e eu sei que eu quero bem, então eu tenho o universo e Deus comigo, então eu não tenho medo. Quando eu peguei a travessa, eu sabia que ia gastar, sei lá, 80 mil, foi 150, mas eu tinha R$ 1.500. Quantas pessoas encaram uma obra de 100 mil com R$ 1.500 sem saber o que vai ganhar? Eu só sabia que ia acontecer, porque eu não pedi pela travessa, eu agradeci por ela. Antes dela existir. Eu não pedi pelo Galpão Super 8, que era um galpão gigante, com várias coisas, que eu nem sei como é que eu construí aquilo ali. Eu só agradeci. Eu não pedi por viver num canto que eu queria viver, eu só agradeci por viver num canto que eu quero viver. Então, se a galera entende isso e faz... Por isso que eu digo, pô, tem que fazer o que ama mesmo, porque você tem que acordar amarradão. Esse negócio que a galera fala, sextou, sextou, galera, sextou. Eu falo, meu, segundou, mano, sextou, acabou a semana. Acabou a produção, sabadão e domingo eu vou descansar com a minha família, comer um churrasco, tomar uma cerveja. Produção é de segundou, mano. É o segundou que faz a parada acontecer. É o segundou que faz a parada mudar. Não é o sextou. O sextou só te faz, meu irmão, te manter no que tu tá. Se tu tá no mesmo canto, já era, velho. Então, meu irmão, sonhe alto, sonhe impossível, porque a partir que você sonha o impossível, você começa a fazer o impossível virar possível. E tem um propósito maior que você. Lembre-se que todos temos a centelha de vida, divina dentro. Lembre-se que todos somos filhos do cara. Lembre que você é imagem e semelhança. Deus quer. Não existe um Deus ruim. Não existe um Deus que castiga. O Deus quer. Então, quem tem que querer é você, meu chapa. Não é Deus, não. Ai, se Deus quiser. Se Deus quiser, é um atraso o cara falar isso. É uma âncora você falar isso. Se Deus quiser. Se Deus quiser, tu entrega para Deus o que ele já fez. Tu entrega para Deus a tua parte, brother. Sendo que você só tem uma pessoa que pode fazer a sua parte. Que é você mesmo. Entendeu? E sabe quantas pessoas... É o que eu falo, é muito engraçado, porque, por exemplo, o meu curso básico, Patrícia, a bibliografia do meu curso básico, né, um curso de... Eu acho que estava com 18 horas aulas o curso. É um curso bem rápido. 4 aulas. A minha bibliografia são 11 filósofos. São 11 filósofos. O curso básico. Aí eu falava pra galera... Aí eu falava o seguinte, mano, ó, se liga, brother, se liga. Se tu ler um livro, tu vai ser melhor do que todos os outros aqui da aula. Se tu ler 2, tu vai ser melhor do que quase todos aqui da escola. Se tu ler 3, meu irmão, tu vai ser melhor do que quase todo mundo da tua região. Se tu ler 4 livros, tu vai ser melhor do que quase todo mundo da tua cidade. E, cara, foram pouquíssimas pessoas que leram. Sendo que eu tenho aqui ainda anotado todos os meus alunos que leram pelo menos metade dos livros. Todos eles são grandes fotógrafos ou pesquisadores, porque a Travessa formou muitos pesquisadores e professores. Não, né? Foi meio a meio. Tipo, a gente formou muitos fotógrafos práticos, mas formamos muitos pesquisadores, porque a gente entrega um conhecimento além, né? A gente entrega a questão da linguagem, né? Da interdisciplina. Por exemplo, na minha escola, a gente estuda filosofia, semiótica, psicologia, antropologia, porque você tem que entender sobre isso. É linguagem, certo? Então, quem fez isso, cara,
é simples. Eu não estou dizendo fácil, mas é simples. É você ler, você ter acesso ao conhecimento e praticar com unhas e dentes, sacou? Com unhas e dentes. Então, a quântica, ela é fundamental, porque ela me deixou livre dos medos. Então, a quântica, ela me libertou dos medos e me libertou das noias, assim. Dizer que a galera fala assim, Marquinhos, tá sempre sorrindo. Tem aluno, tem cara que me conhece há 15 anos e fala, Marquinhos, cara, eu não, sei, não sabia que tu ficava triste, não. Eu falo, mas tu tá doido, né? Meu Deus, meu irmão tá doido, né? Eu tenho o mesmo problema que você, meu amigo. Eu tem noite aqui na cama que eu dou uma mordida na frente do travesseiro e dou. É isso aí. As merdas tem que vir, brother. Tem que ter, a vida não é estática, brother. Deus me livre a vida ser estática e não ter mudança. Imagina, eu morro, brother. Eu tenho que passar perrengue para dar valor a quando eu não estou no perrengue. E quando você deixa de ter medo, e quando você realmente entrega, faça a sua parte. E entrega, brother. Vai dar certo. Vai dar certo. Agora, claro, né? Resiliência e resistência. Isso é para os fortes. Porque para os fracos, o cara hoje, né, tá tendo esse negócio, o pessoal de 20 anos tá botando chupeta na boca, calçando uma fralda, fazendo cocô na cama com 18 anos, meu irmão. É muito mais fácil. É muito mais fácil botar uma chupeta na boca e botar uma fralda, irmão. Entendeu? Encarar o desconhecido, encarar e conquistar o sonho é para poucos. Mas aí tu vê, né, você como mulher aqui, né, dando gás para isso. Veja a Oprah, uma das mulheres mais ricas do mundo, negra, né, nasceu em bairro pobre, levava porrada do pai e da mãe, abusada, passou. Hoje é uma das mulheres mais ricas do mundo e das mais influentes do mundo. A Oprah. Entendeu? E aí ela não teve berço de ouro, não teve nada. Então por que o negócio... Aí o cara fala assim, não, eu nasci assim, eu sou assim. Gabriela, porra, eu nasci assim, sou assim o cacete. Eu estou assim. Ah, eu sou pobre. Sim. Não, você não é pobre, você está pobre. Pobre está aqui. É aqui. Entendeu? Entendeu? Então a quântica, cara, foi o que me mudou. A fotografia, ela foi só o pano de fundo, ela foi só o meu instrumento. Mas o que fez a travessa ser a travessa foi as minhas crenças e os meus valores que me trouxeram a quântica, a cabala, o cristianismo, porque eu sou católico também, certo? Então, a Bíblia me deu conhecimentos, Napoleon Hill me deu conhecimentos, Eckhart Tolle, né, com seu livro O Poder do Agora, me deu conhecimentos. Então, é toda uma interdisciplina. Se você ficar passeando em uma esfera apenas, em uma esfera de conhecimento, você vai dar mole, mas já era. Porque você tem que se comunicar. A programação neurolinguística. Pô, só de livro aqui de programação neurolinguística eu devo ter uns 30. Só para aprender a se comunicar. Quando eu aprendi a empresa, eu era fotógrafo, artista. Até então, artista. Porque artista não é quem vai para a galeria, não, galera. Artista é para quem vive nesse mundo com felicidade, fazendo o que ama. Você faz o que ama. E você vive no Brasil, principalmente, ou então qualquer mundo, né, que é pancada, porque aqui é para os fortes. Você faz o que ama. Num país que não valoriza a cultura, e é feliz, você é artista, meu camarada. Você é artista. Precisa estar empurrado, não. Agora, um artista, ele tem a base, o alicerce para crescer feliz. Mas aí você tem que ter a disciplina. Você tem que ter empreendedorismo. Você tem que conhecer sobre fluxo, sobre finanças. Né? Aqui, ó, o livro que está aqui agora no meu computador. Outro do Tony Robbins, Inabalável. É só sobre psicologia de financeira. Eu tenho todos os livros dele. Para mim, esse cara é o mais foda. O cara vale 6 bilhões de dólares por ano, o Tony Robbins. Esse aqui é Inabalável. Inabalável é só sobre psicologia financeira. Então eu estudo tudo, brother. Eu estudo programação linguística, eu estudo filosofia, eu estudo semiótica, eu estudo antropologia. Minha tese de TCC foi um ensaio antropológico. Eu estudo tudo. E é isso que me deu. Então, quando eu montei a travessa, brother, eu era um fotógrafo de surf que estava voltando do mestrado, um fotógrafo e professor. Pronto, eu era professor e fotógrafo. Mas eu não era empresário. Qual foi a primeira coisa que eu fui? Eu fui pro Senac, mano. Lá no Senac eu vi todos os cursos. Aí eu fiz empreendedorismo 1, empreendedorismo 2, eu fiz liderança 1, liderança 2. Fiz toda a galera fala coach, ai meu Deus, coach é não sei o que. Cara, o coach tem muita coisa bacana, porque ele utiliza na física quântica. O coaching, eu aprendi a lei da atração, a trabalhar o quadro da vida extraordinária. Eu aprendi várias técnicas, assim também como as técnicas do despertar, né, bro? Do ritual do despertar, que eu faço meus rituais. Inclusive, o Tony Robbins ensina a questão dos rituais. Eu aprendi isso fora da fotografia.
Liderança, eu treino meus professores eram treinados até pela dicção, até a dicção dos meus professores eu treinava, porque eu estudava formas de oratória. Então eu estudo oratória, eu estudo corpo, eu estudo leitura visual. Quando alguém entra, quando eu vou para um cliente, eu vejo as cores da camisa do cara, as cores da parede, eu vejo a roupa da secretária, eu vejo como é que é o aperto do mão do cara e falo o que ele quer escutar. Quem me deu o que eu alcancei não foi a fotografia, foi a interdisciplina aliada à fotografia. Eu já sabia que eu tinha um olho, eu não sou o melhor fotógrafo, eu não me considero um ultra top fotógrafo, eu me considero um bom fotógrafo, porém, os que mais transformam a vida de outras pessoas são as pessoas médias com um alto querer e um alto compromisso. Quem transforma a vida de outras pessoas são as pessoas médias disciplinadas. Porque não são os gênios. Os gênios, eles podem alcançar grandes coisas, como pode se fuder também se não tiver disciplina. Isso aí quem fala é o Bruce Lee, mano. O Bruce Lee tem uma frase dele incrível que ele fala. As pessoas mais transformadoras é um médio com muita disciplina. E o que eu sempre fui? Disciplinado. Ele pode ser chamado de gênio, sim. Pode ser chamado de gênio. É um gênio Marco Montenegro. Não. Sou mais um do surf. Sou mais um que queria o saca pra dizer, tipo assim, eu não considero gênio não, porque, bicho, eu nunca fui de tirar notas 10, assim, mas eu sempre fui legal, ok. Nunca reprovei nada, tal. Curtia, tinha minha obrigação, mas, brother, era do surf. Eu curtia tomar uma cerveja, né? Tomar um chá verde. E foi nessa. Sendo que eu fui compromissado. Não, continua. Não, porque tudo é questão da linguagem também, a interpretação e como você foca a palavra ou como você quer interpretar, né? Porque, vamos dizer, o gênio é aquele que tem o alto QI, mas se ele não o resultado, né? Não tem o resultado, então... Então, a gente está falando aqui de resultados, na verdade. Então, total, independente, resultado, mas hoje o mundo é resultado. Foi uma das coisas que eu desisti, quando eu comecei a ler, realmente estudar sobre marketing digital, porque hoje há 2 anos praticamente eu só estudo marketing digital, né? E comecei a estudar. Eu vi que eu estava vendendo minha hora. Vender minha hora é vacilo. Porque o dia só tem 24 horas. E se eu quiser ganhar mais? Entendeu? Eu não vou conseguir. E foi quando eu falei, brother, eu tenho que vender resultado. Sendo que eu sempre fui líder. Isso aí é uma característica que eu tenho minha. Eu sei liderar. Eu sei rapidamente identificar os problemas e eu não entro em pânico com a pressão. Porque eu trabalho com orçamentos muito grandes. Eu trabalho com orçamentos de 100 mil reais, de 120 mil reais e com equipes de 25 pessoas, onde eu tenho que gerir todas elas. E às vezes são 5 telefonemas, 5 WhatsApp com os caras assim, e aí? E você tem que ter essa capacidade. Então eu tenho sim, eu me reconheço como um líder, porque eu tenho capacidade de gerir. Uma coisa que eu nunca fiz somente é vender as minhas 24 horas. Porque eu sabia que eu só sou um. Então o que eu fiz? Eu treino pessoas, formo equipes para que eles fiquem felizes, sabendo que eu me ganho dinheiro, sendo que eu ganho em cima de cada um. E é justo. Porque se você vê o livro aqui, que é um livro muito importante... E tem um pensamento quântico também, né? Porque se todos somos um, né? Que é o bem básico, né? Mas ó, esse livro aqui também foi um dos livros mais reveladores da minha vida, né? Que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É outra bíblia do empreendedorismo, do Stephen A. Covey, né? O Steve, ele é gigante no empreendedorismo. E esse livro aqui, né? O bicho aqui é para quem gosta mesmo, né? Porque são 500 páginas. Mas esse livro aqui, ele diz basicamente uma coisa que, ó, lembre-se, que é tudo a questão que é hermético, né? Que é hermético. Ele fala da política do win-win. O que é win-win? Win-win é a cultura de que você só entra em um negócio se os dois lados ganharem justamente. Se você, por acaso, entrar em um negócio e você ganhar um pouquinho mais do que o outro, não é legal entrar nesse negócio. Se você cair e entrar em qualquer coisa que alguém esteja ganhando mais do que o justo, não é legal entrar nesse negócio. E eu acredito nisso. E eu sempre apliquei isso nas minhas empresas, tá? A minha produtora era a única produtora do Ceará que pagava com menos de um mês e era a única produtora do Ceará que pagava mais do que o valor do mercado. Porque eu já ganhava bem. Eu não precisava ganhar mais. Os outros donos de produtora tinham coleção de carros antigos. Os outros donos de produtora tinham pedras na sua piscina que eram corais. Eu não tinha isso. Sempre que eu pagava excelente para os meus funcionários, que eram os mesmos, porque é tudo freelancer, né? No audiovisual é todo mundo freelancer. Então, o câmera que eu contrato hoje, ele trabalha para outra produtora.
Sendo que se chocasse um trabalho, todo mundo ia trabalhar comigo. Porque eu pago justo, eu pago bem, eu pagava mais, eu pagava antes. Certo? Então, isso foi o que fez minhas empresas darem certo. Minhas empresas todas deram muito certo. E eu ganhei, sem querer ganhar grana com finalidade, eu ganhei muita grana. Por quê? Porque eu sempre fui justo, sempre fui honesto nos meus relacionamentos. Então, isso é outra coisa, que é a vibração, né? Você vibra para lá e vibra para cá. Certo? Então, eu comecei a estudar muito, fiz toda a formação coach, eu fiz business coaching, coach estratégia, master coach, team coaching. Eu passei 2 anos, filtrei tudo, tem muita merda também, né? Tem muita bitolagem, aquelas coisas loucas. Peguei só o que era foda, esse livro, inclusive, foi na minha formação. Peguei só o que era foda, as referências fodas, os exercícios fodas e continuei. Mas, porra, brother, eu vou montar um estúdio fotográfico só com conhecimento de fotografia, é vacilo, vai quebrar. E vai ficar louco, que nem louco, disputando nesse mercado, cobrando R$300. Certo? Então, se tu quiser se dar bem em qualquer coisa, entenda que tudo é interdisciplina, você tem que saber de tudo. Tem que saber de tudo. Né? Liderança, comunicação, programação linguística, quântica, finanças, e aí vai. Isso eu não tenho dúvida, viu? Você está aqui também porque quando eu vejo o seu trabalho, quando eu vejo você, eu vejo tudo isso, né? Que a gente idealiza ser e acaba se perdendo no meio do caminho. Porque você falou aí, às vezes é muito óbvio, a gente percebe, mas o como, né? O fazer, né? Você administrar o tempo, você conseguir não ser engolido por certas coisas que parecem como prioridade, etc. Que nem aqui, simplesmente a nossa live, por exemplo. Querendo conversar com você, né? Querendo ter um feedback, querendo fazer coisas assim, por exemplo, até ler, né? Muitas coisas sobre Mark Mantis, etc., que eu já conheço, que eu trabalho há muito tempo, etc. Mas essa preparação, como você falou, desse disciplinado, desse utilizar o tempo muito bem, em cada então, é também uma cobrança minha total. Então, tu aqui, eu sou super fã tua, nesse sentido, né? Porque essa coisa da interdisciplinaridade é uma coisa que é óbvio, né? Sempre. Mas como fazer isso? E existe, inclusive, Marquinhos, eu entrei nessa coisa aí da física quântica que vai abrindo a cabeça da gente mesmo, como você falou, à medida que a gente vai conhecendo. Mas, por exemplo, eu sempre tinha isso. Não, tantos livros, tantos leitores. Gente, se eu pudesse pegar os livros e colocasse na minha cabeça, etc. Você já ouviu falar agora sobre o Hélio Couto? Já ouviu falar? Hélio Couto, sim. Né? Sei. Esse cara aí, hoje esse cara aí chegou até mim, indico até quem quiser, porque tem os conteúdos que ele vai passando através das palestras, nesse conhecimento, que a gente pode morder o correr da vida enquanto, né? Ele é quântica pura, né? Ele é quântica pura. Exatamente. Quando a gente acha que não tem aquele tempo, indico para as pessoas que dizem, não tenho esse tempo para ler esse livro, não tenho tempo para isso, porque tem outras prioridades. Vai escutando, né, essas pessoas aí, né? Vai colocando aí, que um dia a gente esse negócio de não ter tempo é muito relativo, cara. Outro bacana, outro aqui outro livro que vai mudar muito vocês aqui, ó, o Essencialismo, né? O Essencialismo, você vai lhe mostrar que essas prioridades nem são prioridades. E lembre-se, você tem a mesma 24 horas do Bill Gates, saca? Você tem a mesma 24 horas de um CEO lá no Vale dos Silícios, que lê em média 4 livros por mês, né? 5 livros por mês. Vocês têm a mesma 24 horas. Sendo que o cara lá tem, sei lá, 5.000 pessoas para ele gerir, né? O cara lá tem uma empresa de $1 bilhão ao mês para gerir. E o cara consegue ler 4 livros. O negócio é o seguinte, ó. Eu não sou um cara que... tipo assim, não que eu faça leitura dinâmica. Acontece que eu consigo ler um livro sem ler ele todo. Eu não preciso ler um livro todo para ler ele todo, para entender toda a mensagem, a ideia, certo? Eu vou trabalhando livros, né? Eu vou trabalhando livros com questões que eu acredito. Livros que eu amo, por exemplo, livros como esse, que são questões de desenvolvimento pessoal, eu desfruto ler, que são poucos, certo? Mas outros livros mais densos eu vou filtrando. Vou pegando ideias, eu vou trabalhando aqui. Agora eu compro todos. Tipo, eu tenho hoje o meu acervo, porque eu deixei muito em Fortaleza, né? Não consegui trazer tudo para Minas. Mas eu tenho para mais de 600 livros na minha biblioteca pessoal, que era da escola também, né? Que eu juntei a escola com a minha e ficou uma só. Que na verdade é tudo minha. Mas, cara, o conhecimento tá aí. Cara, uma vez eu até vi numa palestra também do Tony Robbins. Normalmente, se você vê uma pessoa se queixar muito do tempo, é porque ela não está produzindo muito. Uma pessoa que se queixa muito que não tem tempo é porque ela não produz muito. Isso eu escutei, acho que foi em 2003, entendeu? Então, se queixar muito do tempo é porque, rapaz, tem que dar uma organizada, cara. E é porque eu fui freelancer a minha vida inteira, né? Tipo, eu tinha 2 empresas e eu era freelancer, então era loucura.
certo? Sendo que você realmente, por exemplo, a meditação, cara, foram quase 2 anos tentando aplicar na minha vida. 2 anos tentando. Foi 2 anos em Fortaleza que eu tentei, não via a história. Hoje faz 2 anos que todo santo dia eu faço a minha, pelo menos 40 minutos. Eu tento fazer 10 minutos, 20 minutos, não dá, porque quando eu entro eu estou em alfa 40 minutos. E dá para ler, e dá para fazer, e dá para curtir a família, porque é preciso, né? Não, e dá para cuidar da saúde, porque nunca inverter a ordem, né? É saúde, família e trabalho, porque sem saúde não tem família, sem saúde não tem trabalho. Então a galera inverte, a galera bota trabalho, família e saúde. Mas é ao contrário, é saúde, família e trabalho. Então você tem que ter saúde mental, principalmente mental, que é onde mais pega a história. A galera tá sem saúde mental hoje e quer ter família e quer ter sucesso no trabalho. Não dá. Não dá. Então realmente a administração de tempo é um dos maiores doideira que tem, certo? Mas há de se encontrar uma forma, né? Esse negócio, por exemplo, né? Eu sou um adepto de que eu acho que 6 horas para mim de sono tá bom. Se eu dormir mais, eu fico logo puto. Eu não gosto de dormir muito, eu gosto de acordar cedo e botar para quebrar, sacou? Eu amo produzir, eu amo fazer coisas novas, eu amo alcançar, é minha missão fazer isso. Então, cara, encontra uma missão, brother. Encontra uma missão, um objetivo foda que seja impossível, hein? O teu, pelo menos de 3 anos, 4 anos, 5 anos, que seja impossível. O de 10 anos tem que ser muito impossível, viu? A meta de 10 anos. E vai, porque dá para alcançar. Dá para alcançar. Tudo que vocês quiserem dar. E pessoal, hoje, né, tem muita gente falando isso porque o conhecimento está acessível. Então você vê Joel J, você vê grandes players falando da questão do desenvolvimento pessoal. E a galera fala, esse pessoal fala que tudo pode, mas irmão, tudo pode se você acreditar e trabalhar para isso. Entendeu? Tudo pode, não, mas tá difícil. Pandemia, meu irmão, tá cheio de gente ficando milionária na pandemia. Um monte de gente tá ficando, porque tá tendo ideias, porque tá trabalhando, tá estudando mais. Aí o cara fala, não, mas dá trabalho. Ah, meu amigo, dá trabalho, dá muito trabalho. Não tem como fugir do trabalho, né? Você tem que Não. realmente dedicar, porque o conhecimento, não tem como fugir do conhecimento. Bom ver esses livros aí atrás, né? Porque, assim, hoje em dia as pessoas dizem, não, essa coisa de livro físico, eu sou muito, assim, fã dos livros, né? Mas às vezes é aquela coisa, tá lá na estante um montão, quando chegar na biblioteca, é rápido, biblioteca, pegar os livros, etc. E aí, hoje em dia, não, tudo virtual. Mas faz a diferença, né? Ter esses livros também. E vejo que você tem muito essa coisa. Não só ter aí, né? Que realmente engolir os livros, porque dá para fazer essa leitura mais assim, né? Que você fala, vai caçando, né? Essa leitura, inclusive tem um livro para ensinar você a ler livro. Porque tem 4 tipos de leituras diferentes. Existem 4 tipos de leitura diferentes. Eu aplico que seria que é uma metodologia para professor, porque professor não pode parar de ler. E ele tem que ter base para quando discutir, porque um professor, meu amigo, um professor numa sala de aula, você tem ali 20, 30 que querem lhe engolir. Se você der mole, ele lhe engole, os alunos lhe engolem. Então você tem que estar. Então tem um tipo de leitura que você realmente consegue absorver o cerne do livro, discutir e não precisa ler ele inteiro, tá? Então você consegue fazer isso com a prática que você faz. Eu vi aqui que o Sergiane colocou aqui, ser pobre dá muito trabalho. Cara, ser pobre dá muito trabalho mesmo, mas dá trabalho em todo canto. Agora veja aquele Rick Richard, né? Aquele maluco das águas. O maluco vendia água no Rio de Janeiro, brother. Daí o Augusto lá, o dono da Wise Up, depois daquele vídeo dele, contratou o cara vendia água no Rio de Janeiro, pô, na praia. Vendia água na praia. O cara maluco hoje tá rico, com 2 milhões de seguidores no YouTube. Cara, pra você ter uma ideia, tá? 70% dos milionários hoje saíram de uma situação muito ruim. 70% dos milionários hoje, 70% dos milionários hoje, que é a grande maioria, eram pobres. Né? O próprio Tony Robbins, que hoje vale 6 bilhões de dólares por ano, ele com 16 anos, ele não tinha casa, ele dormia no carro, ele e o pai. Né? Ele passou 16 anos inteiro dormindo no carro. Hoje o cara é um dos caras mais ricos do mundo. Então não tem esse negócio. É mentalidade. O ser pobre, você não é pobre. Você estar pobre. A partir do momento que você acredita que você fudeu, porque você travou a sua evolução. Então você não pode acreditar. A vida é passageira. Tudo são fases passageiras na vida. Assim também que se você ganhar na loteria, você ficou milionário. Aí a porcentagem da galera que não tem consciência, mentalidade de grana, ganha na loteria e perde com 2 anos, 3 anos os milhões que ele ganhou. Então ele foi milionário e não é mais. Então ele não é milionário, ele está milionário. E você não é pobre, você está pobre.
certo? E não vincule a questão da felicidade, do poder do agora. Eckhart Tolle. Não vincule a sua felicidade do agora a dinheiro. As Porque coisas você materiais vão embora, né? As coisas materiais brother, vão. agora também não seja, né? Eu também não quero ser hipócrita aqui, hipócrita dizendo assim, ai, que tu não gosta. Não, cara, dinheiro é importantíssimo, ele é o meio. Eu tenho um propósito de passar a fotografia como linguagem para o máximo de pessoas possível. Esse é meu propósito, a minha missão, é levar a fotografia da forma que ela deve ser, que eu acredito que ela deve ser. Eu acredito, não estou dizendo que ela é, não. Essa é a minha missão. Quanto mais dinheiro eu tiver, mais eu vou conseguir fazer isso. Mais transformar vidas eu vou conseguir. Então, eu não tenho medo de dinheiro. Inclusive, eu tenho mantras, porque mantras faz parte do vibracional, né? De você atrair. E um dos meus mantras é: eu sou um imã para a riqueza. O dinheiro flui para mim facilmente. Eu falo isso, eu falo isso para o universo. Universo, eu sou um imã para o dinheiro. Agradeço por tudo que você me deu e por tudo que você já me deu que está chegando. Porque está chegando, eu não estou com ele agora, mas a minha próxima casa, o meu próximo carro, ele está vindo. Eu agradeço por tudo que ele me deu já, que já veio, e por tudo que ele vai me dar, que já me deu, que está chegando. E depois eu digo simplesmente: eu sou um imã para o dinheiro, para a riqueza. O dinheiro flui para mim facilmente, porque é isso que ele é. Não tenha medo de ser rico, não tenha medo de ter posses, só não seja isso a sua finalidade, porque se a sua finalidade for ser rico, você vai se fuder, porque você está querendo um propósito só seu. Entendeu? Eu quero ser rico, eu quero ser rico. Não, é diferente. Né? Obrigado por me deixar rico. Não é o fim, né? Não é o fim, é o meio, é o Não, meio. é meio. É meio, o universo sabe disso. O universo sabe, rapaz, se eu mandar esse dinheiro para esse cara aí, ele vai fazer quantas pessoas respirarem melhor? Esse cara vai fazer quantas pessoas sorrirem? Ou esse cara quer todo esse dinheiro, ama todo só para ficar tirando onda e ficar feliz ele mesmo. Então, o universo sabe disso. Certo? Então, e nem a fotografia é o fim, é o meio também, o que você ensina. Meio. A fotografia tampouco é o fim. Meio também, para você ter uma ideia, tipo, nas minhas metas, eu tinha meta de, pela fotografia cearense, foi a minha primeira grande meta, né? Fazer a diferença na docência da fotografia cearense e de dar orgulho ao meu pai com a fotografia, certo? Eu sempre falei para ele que ele ia ter orgulho porque eu ia me tornar um dos mais conhecidos fotógrafos cearenses. E eu me tornei. E eu falei isso, ele teve orgulho disso, então a minha meta foi essa. Minha meta foi muito maior, porque eu queria realmente levar uma docência para todo mundo do Ceará. Certo? E o universo me deu isso. Mesmo sem dinheiro, mesmo sem formas de conseguir isso, ele me deu isso. E o mais impressionante, Patrícia, é que, cara, chega. Chega, você não precisa fazer esforço, você precisa realmente ter consciência e trabalhar muito. Mas você não precisa realmente, porque isso se chama... Menor esforço, né? Menor esforço. Exato, porque na verdade a galera tem esse arquétipo da lei do menor esforço, onde o pessoal quer tudo sem fazer nada. Não é assim, você tem que fazer. Mal interpretação. Exatamente, mas acontece uma coisa que o pessoal chama de inteligência infinita. A inteligência infinita é o que a galera popularmente chama de coincidência. Não existe coincidência no universo. O universo, ele lhe traz tudo que você realmente vibra. Então, eu digo isso porque eu digo até em várias palestras que eu faço. Total, né? Em várias palestras que eu faço, inclusive também quando eu faço mentorias de transição de carreira. Galera, eu nunca prospectei um cliente, eu nunca mandei um e-mail para um cliente, nunca. Eu trabalho com fotografia há 20 anos, eu trabalho com audiovisual há 13 anos e eu nunca mandei um e-mail para uma empresa. Telepático, né? Rapaz, tudo mais ou menos. A vibração, claro que eu estava trabalhando para montar nome, eu estava nos cantos, eu estava sendo visto, sendo lembrado, construindo um nome, investindo dinheiro, ficando liso, ficando com dinheiro, ficando liso, ficando com dinheiro. Eu estava fazendo o meu jogo. Eu estava fazendo o que a gente chama de plano de ação. Sendo que quando você faz o seu plano de ação com coerência, correto, com os valores e as crenças, sempre no win-win, certo? Todo mundo ganha, o universo te traz. E eu nunca prospectei nada. Até aqui, inclusive, longe de todo mundo, né? Longe de todo mundo. Eu tô aqui fazendo minha história, tá apertado, tá bacana, não tenho medo, me entrego. Ah, não devo pagar as contas desse mês, atrasa esse mês, bota do outro, não tem problema. Eu não me desespero, porque eu sei que vai vir. Porque eu sei que eu tô fazendo meu trabalho. Certo? Então, cara, quando você faz isso do jeito certo, agora, você só vai conseguir fazer isso se você realmente liberar uma série de coisas. E quem é que liberta? É o conhecimento. O conhecimento liberta. O conhecimento liberta. E o conhecimento aliado à ação
conquista. Aí se você tiver disciplina, fudeu, vai ter liberdade. Então é basicamente conhecimento junto com ação. Se você aplica isso aqui, já vai dar certo. Lembra que o amor é base de tudo, né? O amor é base. Eu nem falo mais do amor, porque o amor é o primeiro de tudo. Eu amo você, amo sua família, amo os próximos. Não quero mal de ninguém, tal. Aí, conhecimento. Gás do conhecimento. Gás. Depois, ação. Trabalho. E não é aquele trabalho burro, não, viu? De marxismo, não. Marxismo já era esse negócio de workaholic. Trabalhar até morrer. Todo trabalho dignifica um homem. É um trabalho inteligente. Seja inteligente. Eduque pessoas. Ganhe dinheiro através de outras pessoas. Faça outra pessoa trabalhar para você. Desde que eles sejam felizes também. Desde que eles queiram. Então é um trabalho inteligente. Não é um trabalho burro, de esforço. Não é trabalho não é o suor que você tem que vender. Não é suas horas. É sua inteligência. É resultado. É resultado. Então, tenha amor no coração. Né? Primeiro de tudo, busque conhecimento sempre. Leia, né? O Tiago Nigro, né? O cara, o pai rico lá, o primo rico, o maluco hoje tem seus 30 milhões investidos, certo? E ele fala, rapaz, eu leio 4 livros por mês, eu o livro que me deu dinheiro. Eu leio porque eu ganho dinheiro lendo livro. Entendeu? Então você decide. Rapaz, eu vou me jogar no Netflix e esperar ganhar na loteria, ou eu vou me jogar no livro e fazer o meu dinheiro acontecer. Porque entenda, nós somos os responsáveis por criar a nossa vida dos sonhos. Criar. Eu não falo de Jesus Cristo me dê a vida dos sonhos, não. Eu falo de Jesus Cristo me dê força e saúde para eu criar a vida dos meus sonhos. Existe um mantra que eu falo muito, todo dia, que eu aprendi no livro O Milagre do Amanhã, que é assim: eu sou responsável pelo meu destino. Eu mereço ser um sucesso. Porque as pessoas até não, eu não mereço, não, eu não sou ninguém. Não. Nós merecemos ser um sucesso. Todo mundo merece ser um sucesso porque nós somos filhos de Deus. Ele botou a gente aqui. Esse mundo é nosso, é tudo nosso. Né? Existe a teoria, o Hélio Couto fala muito, é o seguinte: tudo é energia, tudo é espaço. Se você pegar essa madeira aqui, ó, a mesa, 95% dela é oca, porque o átomo, 95% é espaço vazio. E tudo é átomo, tudo é energia. Até a casa que eu vou comprar daqui a 10 anos, eu já tenho. Porque eu sou energia e ela é energia. E é tudo energia. É tudo energia. Então, quando você entende isso, acabou. Acabou. Certo? Então, ame todo mundo. Vá atrás do conhecimento. Trabalhe, brother, de forma inteligente. E seja disciplinado, não desista. Não desista. Não desista, porque é fácil desistir. Mas não desista, porque não existe fracasso para aquele que não desiste. Né? Tem uma frase muito bacana do Steven que ele fala: na vida não tem como perder. Porque ou você ganha, ou você aprende. Muito bem. Certo? E olha, muitas vezes aprender é melhor do que ganhar, viu? Muitas vezes. Muitas vezes. Né? Dizem, você ganha mais aprendendo. Você ganha mais aprendendo. Dizem por aí que a derrota é um dos melhores professores, né? A derrota é um dos melhores professores. Perder é um grande professor. Se fuder na vida é um grande professor. Você se fuder na vida. O fundo do poço, ele é ótimo. O fundo do poço, ele é bom demais. Ele é massa. Ai, eu tô na merda. Puta, bota a cabeça pra... Porque quem tá na merda, bota a cabeça pra pensar. Entendeu? Quem tá na merda não é foda. Um cara tá na merda e continuar e ficar lá assim, com os braços aqui, eu tô na merda. Esse cara merece ficar na merda. O universo fala assim: ah, não, ele tá gostando de estar na merda, vamos deixar ele mais na merda. Certo? Então, o contrário também, né? Tá muito bom e também só tá ali para se divertir e nada mais, né? Então é outro ponto também que acontece muito, né? Acontece, cara, mas tá mudando, viu, Patrícia? Tá mudando, né? Já dizia o grande Chico Xavier, né, cara? Depois de 2019, a revolução mental ia ser brutal. Se em 2019 o mundo não se acabasse por guerras, dizia o grande Chico, né? Há 50 anos atrás, se não acabasse por guerra, a evolução ia ser gigante. Então, o próprio Tomé, o próprio Bento, meus filhos e os nossos filhos de hoje, eles têm uma mentalidade completamente diferente. Eu já educo meus filhos completamente diferente que meu pai educou. Então, tá tudo mudando. As pessoas estão mais altruístas, as pessoas estão mais filantrópicas, entendeu? O dinheiro tá circulando mais, não tá mais preso naquela quantidade. A informação não é mais vertical, a informação é horizontal. As empresas não são mais verticais, as empresas são horizontais. Então tá tudo mudando. Tá tudo mudando. E eu tenho fé. Eu tenho fé. Se você não tem fé, acabou mesmo, pode morrer. Né? Pode morrer, né? Gente se suicidando no gancho de rede. O cara se suicidando na gancho de rede, meu irmão. No gancho de rede. Entendeu? Então, meu irmão, tenha fé, brother. Tenha fé. Enquanto que você ama e vai. Pois, muito massa.
O Marquinhos, também, salve, salve, né? Você também, nesses teus planos aí, você como coach, como isso tudo, né? Que você tem como base, que realmente funciona e que você é a pessoa viva para demonstrar isso. Você tem nos teus planos chegar a essas pessoas aí com esse conhecimento, não somente através da fotografia, ou não? Ou Total. sempre através da fotografia? Não, Né? não. Os tais É, empreendedores, quem me conhece, me acompanha, sabe que eu sempre vou paralelando ali entre conhecimentos fotográficos e conhecimentos não, isso sim. metafísicos, né? Isso sim, eu digo. Sim. Mas eu digo Então assim, um plano para poder treinar eu tenho. Eu, empresários, sabe? Pessoas realmente que estão aí lá em cima, né? E que ainda não tem. é. Isso está no meu plano de ação, porque é o seguinte, eu acredito que eu tenho uma mensagem muito além da fotografia Eu para vejo assim. passar. Eu tenho Eu uma vejo assim. mensagem muito além da fotografia. A minha escola já dizia Sem isso, dúvida. né? Sendo que eu tô na. Claro que você não pode dar dois passos, pode pular de duas pernas, você não pode dar dois passos ao mesmo tempo, né? Não é tão interessante. Então, eu tô agora na minha jornada para que o meu conhecimento dentro da área da fotografia, que é um nicho de mercado online, digital, eu estou caminhando para isso. Então, eu estou pegando minha Ok, autoridade comprovado. online, né? Estou indo devagarzinho na fotografia. Então, estou fazendo meus cursos de fotografia, dá muito trabalho. O curso que eu tenho, que é o Ser Fotógrafo, é um curso que eu demorei 2 anos escrevendo. É muito livro. A bibliografia desse curso são de 58 livros, para você ter uma ideia. Esses livros eu tive que ler todos para fazer o curso. É um curso de 153 horas aulas. Então, praticamente, eu estou começando a fazer os meus produtos, né? Pois Produtos divulga, mesmo. Marquinhos. Hã? Que você está aí, né? Divulga esses cursos que tá em linha aí, porque eu já te acompanho, né? Dessa forma online aí. Tem o YouTuber, tem o Instagram, conhecimentos realmente muito tops que você coloca aí. Já te indiquei para muita gente, fora pessoas que chegam até você também, porque não se encontra esse conhecimento assim, como você falou, está tudo relacionado. Não adianta você ensinar fotografia e não ensinar como fazer a foto É, e descobrir a fotografia em você e todos esses ganchos que te faz ser promissor, né? Porque não basta só uma isso. coisa, né? É a relação entre todas essas coisas. E aí você Exatamente tem esse isso. conhecimento. Tipo, o que acontece, Patrícia? Eu estou trabalhando que dentro do marketing, do marketing digital seria a ponta do funil, né? Eu estou trabalhando com aqui. Eu tenho que entrar na boca do funil, que são conhecimentos mais superficiais, né? Conhecimentos mais técnicos fotográficos. Eu ainda vou chegar lá. Eu estava me dedicando a fazer meu curso. Hoje a gente tem 83 alunos no curso. E é tudo muito complicado, né, no digital, porque esses algoritmos, essas coisas, vai mudando. Enfim, eu estava com a equipe, porque sozinho também não dá, que é uma coisa primordial dentro do crescimento. Você tem que ter equipe, você tem pessoas crescendo juntos, né? E eu estou construindo, 2 anos é pouco, né? Porque na verdade eu tenho 1 ano que eu estou aqui no digital pesado, porque o primeiro ano era só estudo. Então eu comecei mais ou menos ali mesmo, trabalhando com conteúdo legal, pertinente, que agregasse na vida das pessoas a partir de 2020, de agosto, junho, julho. Daí eu estou fazendo agora uma esteira de produtos, né? Porque eu tenho esse curso que é um curso maior, aí eu estou fazendo alguns cursos que é boca de funil, que é um curso. Mas sempre, qual é o meu diferencial? É que eu jamais ensino uma técnica sem dizer o porquê. E isso é que dá mais o trabalho, porque se for para ensinar alguém a operar uma câmera, meu irmão, é muito fácil. Se for para ensinar o cara a desfocar o fundo, meu irmão, isso é muito fácil. Se for para ensinar o cara a disparar o flash, isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Não me interessa. Não me interessa fazer isso. Porque é como se eu pegasse, pescasse o peixe e desse pro cara. Quando acabar o peixe, o cara não vai conseguir pescar, porque não adianta você saber usar o flash se não saber o porquê. Se você não entender que você está fotografando alguém, se você não entender que esse alguém tem valores e desejos e anseios, e tem medos. Se você não entender a pirâmide de Maslow, se você não entender as necessidades humanas, se você não entender a comunicação humana, se você não entender sobre o corpo, leitura visual, se você não entender isso, não adianta. Aí você vai pegar um livro de pose e falar: ô moça, veja essa pose aqui, fica igual essa pose aqui. Não dá certo, não dá certo. Então, o que complica um pouquinho mais, claro, para mim, é porque como eu não quero oferecer qualquer coisa, porque na internet já tá cheio, né? Claro, claro, claro. Esses cursos técnicos aí, meu irmão, fotógrafo de casamento com curso de fotografia, cara, são centenas de milhares. O maluco fotografa casamento, tem lá um seguidor, porque enfim, o cara fotografou um monte de gente, todo mundo segue para pegar as fotos dele e tal. Aí o cara lá tem lá seus 30 mil, 40 mil, 60 mil seguidores. Faz um curso, o cara de casamento nunca estudou a teoria visual, nunca estudou linguagem, é um bom fotógrafo.
consegue vender os casamentos, e a galera é doida, porque a galera tá nesse lance de fica noiado por causa da questão de dinheiro, porque, enfim, a sociedade, a mídia, todo mundo vai na tua cabeça. Tu tem que ser bem sucedido, tem que ter dinheiro, tem que pagar. Aí os caras ficam nessa de ganhar dinheiro e esquece o importante. Esquece o importante, que é o diferencial, que é o que vai fazer você ser diferenciado. Porque o maluco lá que compra aquele curso que vai lotar a agenda, tá fudido. O cara que compra aquele curso de lotar a agenda, por que ele tá fudido? Porque ele não vai ter diferencial nenhum, ele vai ser só mais um. E aí, como ele vai ser só mais um, o teu cliente, o cliente desse cara vai ser aquele cliente que vai te fechar por último contigo, porque tu é mais barato. E aí tu vai ter que trabalhar pra caralho. Aí tu não vai poder estudar, não vai poder desfrutar, tu vai ter estresse, vai ter estafa, vai ter ansiedade, sacou? Não vai curtir a família, não vai ter saúde, porque tu lotou tua agenda sem ter um diferencial. Eu não. Eu quero entregar o diferencial, que é o que tá na interdisciplina. Então, eu dou um curso de Photoshop e eu digo, cara, a cor, tu mexe aqui, ó. Então, tem aqui a cor do círculo cromático e tem a análoga, que é desse lado, desse lado. Porém, tu tem que entender que a junção dessas duas cores é psicologicamente voltada para isso. Se tu trabalhar a cor dessa forma, tu vai ter um sentimento tal, uma interpretação tal. Por isso que os meus cursos demoram mais. Eu quero desenvolver essa esteira de cursos com a minha metodologia, com a metodologia da Travessa, a minha metodologia, que é uma metodologia que trabalha com a interdisciplina, que é toda essa questão da linguagem, né? Antropologia, sociologia, filosofia, semiótica, psicologia, blá, blá, blá. Depois que eu tiver essa esteira de produtos rodando, que eu tiver alunos sendo sensibilizados e transformados, eu chamo meus alunos de expandidos, porque eu trabalho a expansão do cérebro. Eu não trabalho a expansão só da fotografia. Quando eu expando o cérebro, quando eu expando o olhar, a fotografia vai junto. O olhar fotográfico vai junto. E o mais bacana de expandir, de transformar, é que quando você se transforma, você não volta atrás. Porque alguém que propõe e te propõe a mudar, a melhorar a tua fotografia, tu pode piorar. Quem melhora, piora. Mas quem se transforma, não volta. Uma borboleta não se transforma em lagarta de novo. E é isso que eu faço, eu expando. Então, quando eu tiver essas questões trabalhadas, certo? Aí eu quero realmente voltar às questões quânticas. Porque eu sou um cara, o mais legal que eu acho é que eu não sou nada demais, eu sou um cara baixo, né? Não sou louro, não sou do olho claro, sou pequeno, sou todo tatuado, sou mudando, gosto de tomar Skol não, porque não é puro malte, né? Pelo menos uma Brahma, um doble malte, mas eu tomo cerveja barata, eu dirijo um carro barato, velho, e sou muito feliz e contente de realizar com tudo que eu fiz. Então, eu quero simplesmente que as pessoas se identifiquem que eu não sou rico, não nasci rico, né? Rico em relações financeiras, porque aqui eu sou muito rico. Mas eu quero que as pessoas entendam que qualquer um pode alcançar a felicidade e a realização. O sucesso não é vinculado aos bens. O sucesso é vinculado à realização. Quais realizações você teve na vida? E qualquer pessoa pode ser realizada, sim. Pode ser, e tem um caminho fácil, simples, não fácil. Porque lembra daquilo lá, porque a liberdade ela tem que ser conquistada, né? A liberdade requer disciplina. Então, com o tempo, eu acredito que mais ano que vem, 2022, eu vou conseguir estabilizar essa questão digital. Eu vou conseguir, na verdade, não estabilizar, porque eu nunca quero parar, eu quero crescer a vida inteira, porque eu sempre vou ter metas ambiciosas, mas eu acredito que em 2023 eu vou conseguir dar esse passo na questão da fotografia, no mercado online, e daí, então, eu vou focar nesse outro tipo de conhecimento, que paralelamente eu sempre estou trabalhando, né? Nessas questões, eu sempre trago aqui um Marco Aurélio, né? Eu sempre trago aqui uma filosofia estoica, eu sempre trago aqui, né, esses caras, eu sempre trago aqui questões mais do desenvolvimento pessoal, de vez em quando, e vou mesclando aqui com fotografia, mas eu vou ter uma história voltada realmente só para essa transformação. E essa questão do ser empresário também, por ser empresário CNPJ, eu já estou aí há 12 anos, né? Eu até brinco, viu, Patrícia, que quando eu montei o meu CNPJ, minha empresa, em 2010, eu lá no Senac estudando, né, aprender fluxo de caixa, o que é, o que não é, contrato advogado, aprendendo aquela loucura. Eu vi um dado que no Brasil, 95% das empresas fechavam o CNPJ com 5 anos. 95% das empresas fechavam, né, o CNPJ com 5 anos. E 96% com 6 anos. Então, em 6 anos, 5 anos, 95% fecha, e com 6 ainda tem 1% que roda. Ou seja, apenas 4% do CNPJ no Brasil
sobrevive o 7º ano. E quando eu montei minha empresa, eu coloquei, foi carimbado, eu assinei, eu fiz uma carta para mim mesmo. Eu fiz uma carta para mim mesmo. Que eu só fecharia o meu CNPJ a partir do 7º ano, porque eu já estava no 4%. Eu nunca quis ser mais um, eu nunca quis ser 95%. E eu coloquei, eu abri em 2010 o CNPJ da Travessa e falei, meu irmão, até 2017 eu não fecho essa porra. Né? E a gente vai aí, a Travessa ainda tá aqui firme e forte, né? Firme e forte, dando curso e mentoria para um monte de gente. Então, cara, o empreendedorismo, você tem que ter crenças. Se você tiver a crença errada, claro, porque a crença ela é a base para te preparar, né? O conhecimento. Uhum. Porque se você não acreditar em certas coisas, você não vai conseguir, brother. Porque empreender no Brasil é foda. É foda, sacou? E aí eu quero trabalhar com esse lance realmente de dar um gás em relação... Porque, meu irmão, Marquinhos, você se sente artista? Cara, total, né? Total. Eu sou, desde que eu tinha 12 anos, o pessoal já olhava pra mim e falava, esse menino é artista. Hoje eu te Mas, vejo um artista, eu quis colocar isso por quê? Porque dizem assim, o artista, como já teve outras pessoas entrevistando aqui, eu não me sinto mais artista, estou mais no empreendedorismo, né? Então você justamente fala isso, que encaixa tudo, joga tudo aí, mas você continua produzindo a sua arte de uma maneira que seja empreendendo as pessoas através do conhecimento, né, que é educador, mas te pergunto outra vez, educação é um caminho e o artista é outro caminho? Como é total, que cara. é? Vocês têm que ler esse livro aqui, ó. Roube como um artista. Certo? Roube como um Já li, artista. já li, já li. Isso é Por muito bom, quê? Porque bem basicamente aqui, os artistas, eles são um dos maiores empresários, mano. Empresário no Brasil, ele obrigatoriamente tem que ser artista. Wayne Orwell, que é do pop art. Ele foi um dos maiores empresários. Se você vê o Dali, pô, o Salvador Dali, pelo amor de Deus, a esposa dele era uma das maiores marqueteiras. O bigode dele era feito como marketing. Era estratégia de marketing. Então é muito ignorante o cara falar isso, é artista. Meu irmão, empresário é artista. Agora, o que você não pode ser é só artista. Então, meu irmão, seja artista. Seja artista. Seja artista. Seja artista na concepção da palavra de que alcance a sua realização, o seu sucesso pessoal, através de algo que você ama. Se você fizer isso, não tem como fugir, você é artista. E, eu nunca quis ser outra coisa que não fosse um artista da luz, um artista da imagem, um artista do bem, um artista que propagasse felicidade, brother. Então, eu acredito nisso. Artistas da alegria. Então, vamos gritar mais segundou e menos sextou. Vamos que vamos. Beijão, tchau, tchau. Obrigadão. Tchau, gente. Valeu. Obrigada. Valeu, sucesso.